Olá, dando continuidade a mais um vídeo. Gostaria de dividir uma situação que aconteceu com John Bevere no seu livro falando sobre honra. John Bevere, ele era um líder de jovens, né? Tinha acabado de assumir o ministério e o pastor dele falou para ele: olha, John Bevere, eu vou te dar uma carta branca aí para você criar algo novo aí para os jovens e tal. E ele, o que ele fez? Comprou alguns livros, começou a ler muito sobre o Ministério de Jovens e tentou fazer um plano, né? Que era fazer algumas festas, né? Finais de semana, na sexta-feira. Eram umas festas que teriam músicas contemporâneas cristãs, né? E na festa, amigos trariam outros amigos e ao final teria um convite para ir à igreja, né? No domingo. E ali o processo de conversão, né, seria dado início, né? O que aconteceu? John Bevere passou alguns meses, né, lendo livros, preparando toda essa situação, levantando líderes, né, treinando esses líderes que ficariam de frente para essas festas e tudo mais, né? Tudo seria baseado em células, né? A princípio, o John Bevere já tinha se comunicado com o pastor falando sobre isso, que tudo seria por células, né? Uma igreja dividida em células. E naquele momento estava tudo indo bem. Meses de planejamento, meses de reuniões, meses do tempo dele, né, sendo entregue a esse projeto, esse propósito. E quando tudo estava muito perto de ser colocado em prática, tipo, faltava uma semana, duas, para que as coisas saíssem do papel, o que acontece? O pastor dele simplesmente fez uma reunião, né, conduzido pelo Espírito Santo. E nessa reunião ele deixou claro: gente, olha, eu estava conversando com o Espírito Santo e o Espírito Santo deixou bem claro para mim que ele não quer que nenhum ministério dessa igreja, nesse momento agora, funcione por meio de células. Quando John Bevere ouviu aquilo, ele pensou: bem, isso aí ele deve estar falando pro Ministério das Senhorinhas, né? Pro Ministério do Louvor, pro Ministério Social, mas ele não deve estar falando sobre isso com relação ao Ministério de Jovens, porque ele sabe que gastamos tempo, recursos e várias outras coisas para treinar as pessoas, e faltando uma semana ele não pode fazer isso. E ele foi argumentar com o pastor: pastor, isso aí vale para os outros ministérios, mas o nosso aqui de jovens, isso não se aplica, né? O pastor de novo repetiu a informação. Gente, eu quero falar com todos que o Espírito Santo me tocou e nesse momento a igreja não vai trabalhar com o Ministério de Células. Ele saiu daquela reunião, John Bevere, revoltado. Ele saiu daquela reunião quase ao ponto de estar xingando o pastor. Um dos amigos dele, né, de ministério, tentou falar com ele. Ele falou: não quero falar com ninguém. Saiu, entrou no carro, foi embora para casa. Quando chegou em casa, entrou bufando dentro de casa, né, falando com a mulher dele: mulher. Ela: o que foi, amor? Você não sabe o que aquele homem fez. Ela: você tá falando de quem, amor? Meu pastor. Aí nisso ela falou: mas o que houve, John? Ele quer simplesmente impedir que todo esse processo de 6 meses aí que a gente está trabalhando, estudando, nos empenhando, montando reunião, ele simplesmente diz que não vai sair do papel porque não vai ter a abertura da igreja, a divisão por células. Isso simplesmente vai colocar por termo tudo que a gente está planejando durante meses. Aí ele falou uma expressão tipo assim: aquele homem quer impedir o ministério de ir para frente. Aí a esposa, sabiamente, né, falou assim para ele: John, você já consultou o Espírito Santo sobre esse nível de raiva que você tá e em relação ao teu pastor, se isso é correto? Aí ele: você também é uma insensível. Subiu pro quarto e foi orar pro Espírito Santo que tinha falado com o pastor dele, né? E ele chegou no quarto e começou: Espírito Santo, é um absurdo isso tá acontecendo. Aquele homem, ele quer impedir que a obra seja colocada para frente, né?
Aí o Espírito Santo deixou ele falar. Daqui a pouco o Espírito Santo fala assim pra ele: ô John Bevere, John, o ministério é teu ou é meu? Aí ele: é teu, Senhor. Aí ele de novo: John, o ministério, ele é meu ou é teu? Aí ele foi acalmando, né? Aí ele: é teu, Senhor. Ele: John, o que eu falei pro teu pastor, é ele que eu coloquei de frente na igreja. Tem coisas que eu vou botar no coração dele que eu não vou botar no coração de mais ninguém. E ele vai comunicar o que eu coloquei no coração dele pros outros. É por isso que eu trabalho num princípio da liderança, no princípio da autoridade. Se eu fosse falar da mesma forma com todos, eu não precisaria de uma autoridade, né? E nesse momento ele foi amansando. E aí, o que aconteceu? O Espírito Santo falou assim para ele: você vai comunicar isso para as pessoas que você treinou durante esses meses? Ele: claro, Senhor, eu vou comunicar sim. Aí o Espírito Santo perguntou para ele: como que você vai fazer isso? Vai comunicar de que forma? Com um semblante triste, dizendo: gente, infelizmente, nosso pastor, ele mudou, né? O projeto original, estamos todos tristes e, infelizmente, o projeto das festas, das sextas-feiras e todo esse movimento que a gente está treinando durante meses com os jovens, ele não vai sair do papel. Aí o Espírito Santo falou para ele assim: é desse jeito que você vai falar, John? Aí ele: não, Senhor, não, eu vou chegar do jeito certo. Aí o John falou, né? Quando chegou lá, chamou todo mundo, reuniu, animado, né? Falou: pessoal, quero dar uma notícia muito importante para todos. Nós fomos impedidos pelo Espírito Santo de entrar em desobediência contra a autoridade que ele colocou sobre essa igreja, que é o nosso pastor, né? Vamos seguir a direção que o pastor está dando e vamos orar para que Deus traga novas ideias, novos projetos, e não fiquem tristes pelo que está acontecendo, porque Deus nos poupou de entrarmos em rebeldia contra uma autoridade que tinha sido estabelecida por Deus para estar direcionando aquela igreja. Então eu queria deixar esse relato, porque, se eu não me engano, isso foi escrito no livro A Recompensa da Honra ou em algum dos outros livros do John Bevere, tá? E assim, é uma história que me marcou muito, porque o homem não lida bem com esse princípio da honra, nunca lidou bem. As pessoas passam por esse mandamento, por essa ordenação bíblica e simplesmente fingem que não viram, né? E Deus quer trazer uma santificação para o seu povo. E a santificação envolve crermos na sua palavra na íntegra. Ela é inspirada por Deus. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.